bom dia ou boa noite a todos. É um privilégio ter cada um de vocês nos acompanhando. Esse é um momento muito especial. Tratar de temas que são relevantes para a sociedade e essa relação desses temas com a questão da educação, e ainda mais numa perspectiva cristã, chama muito a atenção. E nós estamos, na verdade, muito gratos com aqueles que nos acompanham, que separam o seu tempo, nos dão a oportunidade da sua companhia, e nós teremos a alegria de ouvir uma palavra muito especial que será trazida a todos nós pelo Dr. Ítalo. Ele é alguém extremamente preparado para essa função, com experiência na área de educação desde muito tempo, ainda nos anos 70, com uma formação acadêmica muito relevante, incluindo mestrado, doutorado e pós-doutorado, e uma capacidade de transitar nesses campos, no que nós chamamos de transdisciplinaridade, de uma maneira muito especial. Eu terei o prazer de acompanhar, na companhia de vocês que estão aí do outro lado, vamos ouvi-lo e, eventualmente, fazer alguma pergunta que talvez você queira fazer também, e vamos caminhar juntos. Doutor Ítalo, é uma honra, um privilégio ter o senhor conosco, e a palavra é toda sua. Nós estamos gratos em ter a sua companhia conosco. Muito obrigado, meu querido amigo, irmão, professor Dr. João Cavalcante. Agradeço muito pelo convite que nos fizeram. É uma honra para mim estar neste evento de tão relevante importância, sobretudo na situação que estamos vivenciando em nossa nação e, por que não dizer, no mundo, não é? Nós não estamos fora do contexto internacional. Nós somos uma das maiores nações do mundo em termos de população, em termos de produto interno bruto, em termos de economia. Portanto, nós temos uma expressão muito grande nesse sentido em termos mundiais. Então, nós somos também muito observados por toda a população mundial, por dirigentes, por gestores, e muitos se espelham em nós, e muitos também não querem cometer os erros que nós cometemos, não é? Existe uma frase atribuída ao pensador alemão Otto von Bismarck: se é errando que se aprende, eu prefiro aprender com o erro dos outros. Então, errar é humano, persistir no erro às vezes, imprudência, falta de inteligência, descuido, mas, de qualquer forma, nós, como seres humanos, muitas vezes até reiteramos os erros. Eu agradeço por esta oportunidade de participar deste evento, Drogas e Cárcere. É um tema muito complicado, muito complexo e antigo, não é? Aliás, o próprio título do Congresso traz isso, né? Velhos desafios, novos modelos de enfrentamento. Por que novos? Porque, graças a Deus, nós temos saúde, temos inteligência e estamos sempre atualizados, e estamos sempre prontos para trazer as novidades. E é nesse sentido que nós queremos compartilhar com quem nos assiste nesse momento, participa deste importante evento, desse importante congresso. E eu trago um pouco daquilo que a gente acumulou ao longo desse tempo, de experiência, de vida que nós temos, como professores, como administradores, gestores na área da educação, como formadores de formadores, não é? E isso, para nós, é algo que se coloca de uma forma empírica, é uma experiência que nós trazemos, mas não deixamos de nos pautar nos teóricos, nos pesquisadores, na ciência, ainda mais nesse tempo que a palavra ciência foi banalizada. Eu não quero fazer com que isto ocorra no nosso evento, particularmente nesse meu pronunciamento. Haverá muito respeito à palavra ciência naquilo que é realmente importante, que é o seu conceito.
eu trabalho muito isso com aqueles que nos ouvem, meus alunos, amigos, colegas, irmãos na fé, que é muito importante diferenciarmos conceito de definições. As definições muitas vezes são memorizadas, mas nem sempre assimiladas, e o conceito, se ele não for assimilado, ele de pouco serve. Então, eu, quando trago esses conceitos, eu faço questão de compartilhar esse tipo de reflexão. Devemos assimilar o conceito e não nos determos apenas na memorização de algumas definições. E eu começo com a palavra educação, que é o nosso tema central. Qual é o papel da educação na formação dessas pessoas, na formação do ser humano? O que significa educar essencialmente, não é? Muitas vezes nós usamos esta palavra até como metáfora ou alguns jargões muito comuns, mas não, nós como educadores, como professores, como pais, como avós, como líderes de igreja, enfim, todos nós que temos uma responsabilidade com a formação da opinião pública, nós temos que discernir muito bem esses momentos para que a nossa mensagem seja realmente uma mensagem edificante. E por isso que eu bato firme nessa ideia de que conceito deve ser bem assimilado. Então, o que é a educação propriamente dita? Não é? Quando a gente pega essa palavra educação, de onde vem a palavra educação? Por que se fala em educação? A palavra em si, educação, vem do latim, muitos conhecem, né? Vem até do verbo educare, que significa conduzir para fora. O que significa conduzir para fora? Este ezinho que aparece na frente do ducare é a chave da educação. É a chave da educação. Educare. Ducor quer dizer condução. Ducare quer dizer conduzir. Educare, este prefixo que aparece no latim significa para fora. Portanto, conduzir para o mundo. Quando se educa um ser humano, ele é educado para o mundo, ele é conduzido para o mundo. Portanto, educar é uma responsabilidade muito grande. E quem é responsável por esta educação? Algumas instituições, elas são notórias e não podem ser desprezadas. Elas são indispensáveis. Por quê? Porque elas participam daquilo que em psicologia, em pedagogia, em sociologia se chama desenvolvimento da pessoa humana. E também na área das ciências biomédicas. Desenvolvimento da pessoa humana. O psicanalista alemão Erik Erikson, falecido em 1994, ele nasceu em 1902. Viveu 92 anos, deixou um legado fantástico em termos de estudos sobre o desenvolvimento da pessoa humana. E sem tirar os valores dados a outros teóricos, como Piaget, Vygotsky, Vallon, que muito contribuíram também para se estudar o desenvolvimento da pessoa humana, Erikson foi além. Erikson foi contundente. Ele deixou para nós uma marca que deve ser registrada por todo ser humano, seja ele acadêmico ou não, seja ele profissional da área tecnológica ou não, não importa. Devemos lembrar que o ser humano se desenvolve desde o instante em que ele é gerado no corpinho da mamãe, na hora que o espermatozoide fecunda o óvulo, naquele instante começa o desenvolvimento da pessoa humana. Por isso que nós precisamos estar atentos com essas ideias também acerca de aborto e coisas do tipo. Porque ali o ser humano começa a se desenvolver. E o desenvolvimento se dá até o último instante da vida. Olha que coisa linda que Erikson nos deixou. O desenvolvimento da pessoa humana se dá desde o primeiro instante, aonde ele surge, até o último instante de vida. Então, nós não podemos pensar que o sujeito se educa somente na infância, na adolescência, na faixa chamada de jovem, jovem adulto. Não, o homem se educa sempre.
Portanto, olha a responsabilidade que existe nesse tempo que se acompanha qualquer cidadão, qualquer ser humano. E quem são esses responsáveis? Esses responsáveis são as instituições que nós conhecemos. São muitas as instituições que contribuem, que colaboram, que participam do desenvolvimento da pessoa humana. Mas, basicamente, essas instituições estão reunidas em 3 grandes instituições. Uma delas é o Estado. Outra delas é a família. E, para muitos, a outra delas é a igreja. Partindo do princípio que nem todos participam de uma igreja ou são membros de uma igreja, no mínimo sobram essas 2 instituições que todos nós conhecemos muito bem, que é o Estado e a família. Como que o Estado participa do desenvolvimento da pessoa humana? Particularmente por meio da educação e da saúde, mais precisamente pela educação. Tá certo? Então, ele faz o quê? Ele faz a educação por meio da escola. A escola é a instituição representante em nível de governo, em nível de Estado, mais do que governo. E isto é o que nós precisamos também distinguir. Muitas pessoas confundem Estado com governo. O governo, ele é temporário, ele pode variar, ele pode mudar. E é o que se deseja. Num regime democrático verdadeiro, o poder de gestão, os gestores devem ser trocados por diversas razões. Existem até algumas frases muito interessantes que não cabe, neste momento aqui, citá-las. Mas é recomendável que os governos se alternem. Agora, o Estado não. O Estado é um. E ele se faz representar no desenvolvimento da pessoa humana por meio da educação na escola. Então, nós não podemos prescindir da escola. Está enganado aquele que pensa que pode dispensar a escola. Escola não pode ser dispensada. Se a escola não vai bem, precisamos mexer na escola, mas não acabar com a escola. É uma instituição indispensável no desenvolvimento da pessoa humana. Outra instituição que, para nós cristãos, e mesmo para quem não professa uma religião, é muito cara, é a instituição família. A família é uma instituição indispensável. A família não vai bem, precisamos ajustar a família, mas não negligenciar a família ou simplesmente destruí-la. É uma instituição indispensável. E, além da escola e da família, para aqueles que professam uma religião, temos a igreja. Para essas pessoas, a igreja também é indispensável. Para mim, ela é indispensável. Respeito a todas e a todos que não pensam como eu. Mas, para quem pensa, estamos aqui conjuntamente trabalhando em cima de 3 instituições importantíssimas. Essas instituições conspiram em favor, ou deveriam conspirar em favor, da educação daquele sujeito. Por quê? O sujeito que é aluno na escola, ele é filho numa família e ele é irmão numa igreja. A pessoa é uma só. Portanto, pensar no desenvolvimento desta pessoa em cumplicidade é muito saudável. Então, escola e família, e, para quem assim o quiser, a igreja, devem trabalhar conjuntamente. Quando isto se faz em comunidade, de comum acordo, certamente nós estaremos produzindo um sujeito, construindo um sujeito, desde os seus primeiros instantes de vida até o último instante da vida dele, para contribuir com a humanidade e não para onerar a humanidade. Quando nós falamos em dependentes químicos, quando nós falamos em usuários de drogas, nós estamos falando de alguém que onera a humanidade, que onera a sociedade, que onera a sua família, que onera o Estado. Então, olha a responsabilidade dessas 3 instituições. Construir um sujeito que contribua com a humanidade,
que contribua com a nação e não que a onere. Quem somos nós para julgarmos? Porém, nós temos a responsabilidade de colaborar neste momento. Então, o que é que deve ser feito ou que pode ser feito? Certamente, num bate-papo como este, de meia hora, um pouco mais de meia hora, nós não temos condições de apresentar um projeto todo delineado, porém, podemos anunciá-lo. É importante que haja interesse dessas instituições em trabalhar conjuntamente. Estado, família e comunidades religiosas. É necessário que haja um planejamento para o desenvolvimento de políticas públicas proveitosas, não demagógicas e sempre em acordo, em comunhão. Certamente que nós temos diferentes formas de pensar em termos filosóficos, em termos de linha ideológica, político-partidária, até num time de futebol ou de qualquer outro esporte, ou até numa denominação religiosa. Isso é bastante natural e é saudável. Por quê? Porque numa sociedade democrática é importante que todas essas ideias sejam colocadas sobre a mesa de discussão. Porém, devemos saber que existem coisas que são comuns. Eu, como professor de matemática, uso o conceito de intersecção. A intersecção é um conjunto formado por elementos que pertencem a todos os conjuntos que estão se relacionando. Então, embora tenhamos diferenças, embora tenhamos divergências, temos coisas em comum. Devemos trabalhar em cima do comum. O que é o comum? A formação de um cidadão pautada em princípios e valores para se ter uma cultura sólida, uma cultura identitária. Qual é a identidade da nossa nação? Isso é importante, independentemente das formas de pensar. A nação tem uma identidade. Qual é a identidade da nossa família? Até os membros da família têm diversas formas de pensar, diversas linhas de pensamento. Porém, qual é a identidade daquela família? As igrejas também têm diversas formas de se apresentar. Mas eu pergunto, qual é a identidade daquela igreja? Então, nós precisamos nos preocupar com essa formação de identidade. Nós temos uma identidade de brasileiro, nós temos uma identidade da família A, B, C ou D, qualquer nome que eu poderia citar aqui. Nós temos a identidade da nossa denominação religiosa. Se a tivermos, perfeito. Trabalhemos, então, em cima dessa identidade. Com ela, nós poderemos sentar e conversarmos em tom de construção. O que é que nos une? Então, falar em cárcere é algo que machuca qualquer cidadão. Algumas pessoas costumam dizer, o fulano quer ser preso porque lá ele não trabalha. Não penso assim, não penso assim. Se fosse assim, não haveria motim para fugir da prisão, do cárcere. Não, o cárcere não é bom para ninguém, tá certo? Ninguém almeja o cárcere. E o cárcere é doloroso e é dolorido. E o que é que nos leva ao cárcere? Uma série de situações que não foram programadas dentro daquele padrão ético e moral que nós pregamos, que nós exibimos e que nós almejamos. Então, em cima de princípios e valores feridos, nós temos a violação da legislação. E por conta da violação da legislação, nós somos repreendidos e punidos. E muitas vezes colocados no cárcere. Ora, um dos elementos que, infelizmente, tem contribuído muito para esses ferimentos aos princípios e valores que nos levam à transgressão da legislação vigente é o uso de drogas. E como trabalhar com isso na sala de aula? Isso tem que ser colocado no papel.
Não adianta fazermos demagogia aqui. Todos nós queremos isso. Então, vamos sentar juntos e saber como trabalhar esse tema em sala de aula. Não adianta eu tirar a criança da escola dizendo que na escola ela aprende a usar droga. Não, ao contrário, ela tem que estar na escola, porque, inclusive, ela é um futuro cidadão que não poderá fugir da sociedade. Então, a escola, para ele, para aquela criança, para aquele adolescente, é um modelo reduzido daquilo que ele vai enfrentar quando ele estiver formado e for líder de uma família, for líder de uma instituição, enfim. Então, eu não posso tirá-lo da escola. Eu tenho que mantê-lo na escola e trabalhar para transformar esta escola. A escola tem que ser moldada em cima de princípios e valores comuns à nação. Então, este é o primeiro ponto que eu quero deixar claro. Como trabalhar isto em sala de aula? Isto é indispensável. Eu, por exemplo, eu questiono muito aquela expressão que se usou muito tempo atrás, a coisa de uns 2, 3 anos, veio num título que eu achei muito infeliz, a tal da escola sem partido. Por conta de um título mal colocado, ela não foi bem acolhida pela sociedade. Eu dei várias palestras, ministrei algumas conferências na época, dizendo que essa escola deveria ser chamada de escola sem proselitismo ideológico, e não escola sem partido, porque partido é um recorte dentro de um universo muito maior. Nós precisamos estar atentos na formação do sujeito sem a cabeça reproduzida. Eu não posso fazer com que o meu aluno seja um facsímile meu, uma xerox minha. Eu tenho que levar cultura a este meu aluno, independentemente da minha ideologia. Então, esse é o problema que ocorre nas escolas, sim, não podemos esconder. Existe, sim, uma forte influência por parte de alguns educadores para que haja um alinhamento ideológico. Por isso que nós deveríamos estar prevenidos contra o proselitismo ideológico. Agora, a multiplicidade de pensamento é saudável. Então, é isso que nós temos que focar. A escola, a educação tem que ser um lugar aprazível, agradável. Comênios, gente, Comênios, há 400 anos, conhecido como o pai da pedagogia moderna, ele já dizia que a escola tem que ser um lugar aprazível, um lugar agradável. Leiam Didática Magna do Comênios e vejam. Lutero disse o quê? Ao lado de cada igreja uma escola. Veja, isto é colocado com veemência. As missões cristãs, protestantes, reformadas que nós conhecemos, sobretudo do século XIX, começo do século XX, eram pautadas nisso. A instituição onde eu trabalho, que me orgulho muito, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, nasceu dentro desse modelo de missão. Educação, saúde e lazer. Não é por acaso que as grandes universidades que nós conhecemos no mundo, elas têm origem cristã, e as mais recentes, cristãs reformadas, porque elas trazem este modelo completo de formação. Então, a educação é básica. Nós não podemos prescindir do cuidado com a escola. Vamos para a família. As famílias têm que estar pautadas numa identidade. Que família nós queremos? Reparem, por exemplo, que depois da democratização da nossa nação, com a Constituição de 5 de outubro de 1988, vieram algumas leis muito interessantes e muito importantes para o enriquecimento da gestão nacional. Uma das primeiras leis que surgiu pós-Constituição de 88 foi o Estatuto da Criança e do Adolescente, pautada, não foi criado, não foi inventado no Brasil, ele foi adequado à identidade brasileira. O Estatuto da Criança e do Adolescente tem que ser lido com muito cuidado.
o Estatuto da Criança e do Adolescente tem que ser lido como um instrumento de disciplina e de ordem. O Estatuto da Criança e do Adolescente não é um documento do laissez-faire. Não, ao contrário, ele é disciplinador, ele traz responsabilidades para aqueles que cuidam da criança e do adolescente. E isso é bíblico. Educai a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse pensamento que está lá, colocado pelo rei Salomão, tem 3.000 anos. Alguns trazem o pensamento do Pitágoras, que também é verdadeiro, está lá registrado. Educai a criança e não será preciso punir os homens. Só que Pitágoras nasceu 400 anos depois de Salomão. Portanto, Salomão vem antes. Eu, com todo o respeito que tenho por Pitágoras, até como matemático que sou, eu ainda digo que ele plagiou Salomão. É como se diz hoje, né? Nós temos aí Paulo Coelho plagiando o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, falando sobre o amor, e não teve a hombridade de dar lá, pelo menos, a referência, não é? Ai, como é bonita, como são bonitos os versos do Paulo Coelho. Olha, sim, só que foi o apóstolo São Paulo que trouxe, inspirado pelo Espírito Santo. Tá certo? Então, queridas e queridos que me ouvem nesse momento, a família tem um modelo. Vejam, depois da Constituição de 88, nós tivemos o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que é que diz o artigo 2º do Estatuto? Define o que é criança e define o que é adolescente. Nenhum estatuto pode ser pautado, perdão, se eu não tiver a definição do objeto. Qual é o objeto? Criança e adolescente. O que é criança? É o ser humano desde o nascimento até os 12 anos incompletos. Não vamos entrar aqui no mérito do conceito psicológico ou pedagógico. Vamos pela lei. E o que é adolescente? É o ser humano com 12 anos completos até 18 incompletos. E o que é o adulto? É o ser humano com 18 anos completos em diante. Ok? Beleza. Aí vem o Estatuto do Idoso. O que é que diz o artigo 1º do Estatuto do Idoso? A definição de idoso. Não vamos entrar aqui no mérito também psicológico, pedagógico ou sociológico. O idoso é classificado como alguém que tem 60 anos ou mais. Ótimo. Então está lá, idoso. Eu não me considero idoso, da forma que é colocada. Por quê? Porque idoso, popularmente, é sinônimo de velho, ultrapassado, avançado. Tudo bem, não vamos entrar nessa questão, nessa discussão também. Mas é uma definição. Ora, está lá o Estatuto do Idoso. Existem imperfeições no ECA ou no Estatuto do Idoso? Existem. Toda lei tem imperfeições. Mas ela existe. Ruim com ela, pior sem ela. Agora eu pergunto aos senhores e às senhoras, por que não saiu o Estatuto da Família que está engavetado até hoje? Porque existe uma briga na sociedade pela definição de família que está na Constituição. Então, para se ter a definição de família, é preciso obedecer à lei, como se fez com o Estatuto da Criança e do Adolescente, como se fez também com o Estatuto do Idoso. Ora, qual é a definição de família? Pegue lá na Constituição. Nós temos lá na Constituição a definição de família. E se não for aquela, a lei se torna inconstitucional. Por conta dessas desavenças, desses desencontros, dessas incongruências, o Estatuto do Idoso não saiu. O Estatuto da Família não saiu. E olha aí o que é que nós estamos tendo. Uma nação sem um Estatuto da Família. Ok? Então nós temos que pautar a família pela tradição, ou pela Constituição, ou pela orientação religiosa. Mas em nenhum momento nós podemos prescindir da família. Ela é imprescindível. Portanto, não aos movimentos contra a família, sim aos movimentos em favor da família. E, em terceiro lugar, a igreja, que nem todos, obviamente, participam, mas ela tem um papel importante. A igreja, ela é
uma instituição edificante e não conflitante. A igreja, ela vem para trazer a paz e a comunhão, o congraçamento, em cima de uma verdade. Eu, como cientista, trabalho muito com os meus alunos nesse sentido. Eu digo, a verdade científica, ela se pauta no método estabelecido por Bacon, por Descartes, lá no século XVII. A verdade científica, ela é aceita até que apareça uma outra que a substitua. Ou seja, a partir da aplicação do método, eu posso mostrar que aquela verdade de hoje poderá ser alterada, amanhã será outra. Isso não diz que a de hoje é uma mentira, diz que ela perdeu sua validade. Portanto, a verdade científica é a verdade pautada naquela experiência, nos resultados obtidos a partir de uma experiência. Eu parto de uma hipótese, desenvolvo uma pesquisa e chego na tese. Ok. A verdade religiosa é uma verdade absoluta. Ela é aceita pela fé. Ou você crê nessa verdade ou não crê. Não existe uma substituição da verdade cristã, por exemplo. E se você professa uma outra religião, com todo respeito, obviamente você também terá a mesma opinião minha. Por quê? Qual é a melhor igreja do mundo? É a minha, porque o dia que ela deixar de ser, eu tenho que sair de lá. E a melhor igreja do mundo para você que me ouve e me assiste é a sua, porque se assim não for, você não estará mais lá. Agora, esta é a verdade que nós aceitamos, que nos foi legada, nos foi deixada por Deus. Então, a igreja, ela é um elemento de união e não de dissensão. Claro que nós temos divergências, temos dificuldades, muitas vezes, em superar alguns desencontros. Mas nós temos um bem maior, que é o bem que nos une, que é a vida eterna. Enfim, nós temos lá todos os princípios e valores. Ora, na hora de formarmos este cidadão, nós estamos falando em educação plena. Então, entra o Estado por meio da escola, entra a família por meio dos pais, principalmente, obviamente, de avós, tios, primos, sobrinhos, irmãos, mas os responsáveis são os pais, e entra a igreja por meio da sua liderança. Ora, se nós queremos pensar na formação de alguém que tenha subsídios para se proteger dos ataques, das investidas, daqueles que ofertam drogas para crianças e adolescentes, para cooptá-los, para levá-los a esta prática, certamente, isso se tornará muito mais difícil se essas crianças e adolescentes estiverem embasadas por princípios e valores comuns a essas três instituições. Agora, se cada uma delas puxar para um lado ou para o outro, nós não chegaremos ao consenso e nós enfrentaremos problemas iguais ou piores daqueles que nós estamos enfrentando. Então, minhas queridas e meus queridos, caminhando já para o final desta nossa reflexão, eu apelo nesse encontro que nós estamos tendo, nesse congresso, que não é só nacional, é internacional, nós temos pessoas que vêm de outras partes do mundo, de outros países, que têm outras culturas, que têm outras identidades, mas, com certeza, comungam da nossa ideia de que educar é conduzir para o mundo. E para que eu consiga conduzir para o mundo, eu preciso me pautar por princípios e valores éticos e morais, em cima de uma cultura que também tem uma identidade. Ao defendermos esta identidade, nós poderemos até divergir com outros que defendem a sua identidade, mas certamente nós teremos argumentos para podermos compartilhar ideias que são comuns a todos nós. Que tenhamos condições de fazê-lo, que este encontro, que este congresso possa reverberar, possa retumbar no meio de todos vocês que nos assistem, para que
não esquecemos que escola é imprescindível, família é imprescindível e, para mim, com todo respeito, igreja é imprescindível. Se assim o fizermos, com certeza poderemos mudar os rumos da humanidade e, particularmente, da nossa nação e da nossa comunidade. Não precisamos ser assim tão ambiciosos no primeiro momento. Mas vamos pensar, mexer com a família, mexer com a comunidade, mexer com os entes federados, municípios, Estado, Distrito Federal e com a União. Conjuntamente, desenvolvendo políticas públicas, sociais e particularmente educacionais, não demagógicas, proveitosas, racionais, dentro daquilo que é exequível, porque nós temos limitações também, e não sejamos ingênuos. Essas limitações muitas vezes nos impõem restrições. Saibamos racionalizar aquilo que é possível. E que Deus nos abençoe. Muito bem, meu irmão. Que reflexão importante, ela é bastante abrangente e a gente vai aprendendo bastante com essa reflexão e esses posicionamentos. O meu papel é fazer algumas perguntas. Então, eu tenho uma pergunta para o senhor nos ajudar e ajudar aqueles que nos alcançam. Eu estive pensando nesse tripé da família, o Estado e a Igreja, e o papel relevante que esses três agentes exercem no processo, e me lembrando que o meu ponto de partida para o ministério pastoral e também o que me levou ao estudo na área de direito, a minha formação em direito, aconteceu por causa de um trabalho durante cerca de 2 anos, visitando a casa de prisão provisória semanalmente. Então, eu era responsável para pregar num culto entre aqueles de menor idade, e foi dali que eu fui ao seminário e também à faculdade de Direito e caminhei a minha estrutura de ministério e acadêmica. Convivendo um pouquinho, conhecendo um pouco o sistema carcerário e, junto dele, a questão das drogas, eu tenho uma preocupação de que maneira esse tripé pode chegar a eles. Porque o encarcerado, o adolescente que está encarcerado, ou aquele que está envolvido, entregue ao domínio das drogas, ele, de alguma maneira, ele foi distanciado, ele foi alienado dos 3 fatores. O Estado tem um papel muito limitado, a Igreja tem as suas limitações, como a família. Então, em alguns casos, eles estão ali exatamente por causa da falência dos 3 elementos. Ele vem de uma família disfuncional, e a escola não conseguiu alcançá-lo, e o Estado flagrantemente capitulou-se perante a crise que aí está. A pergunta é, de que maneira esses 3 elementos podem contribuir no sistema carcerário e na questão de drogas? Seria numa ação preventiva? Então, nós evitamos que isso aconteça, que o cidadão chegue ao cárcere ou se entregue à droga. Seria uma inserção da igreja ou da família dentro do sistema carcerário? Seria possível algo assim? Ou seja, o próprio sistema convidar, acolher a família e a escola e a igreja para que algo seja feito ali dentro? Seria no momento de uma reabilitação? De que maneira esse tripé pode afetar diretamente o encarcerado, e mais especificamente o encarcerado que está comprometido com as drogas?
Fala um pouco sobre isso para a Sim. gente, meu irmão. Meu caro irmão, doutor Cavalcante, obrigado por essa pergunta, porque ela é tão abrangente que daria margem até a uma outra conferência tão extensa, igual a nossa, porque ela é específica, não obstante o tema seja o mesmo. Primeiramente, eu, como educador, pedagogo que sou e também cristão, eu me valho muito do uso de metáforas, não é? Sem nenhuma pretensão de comparação, não é? Jesus falava por parábolas que podem ser consideradas metáforas extensas, tá certo? Mas esta forma de usar metáforas me agrada muito. Eu uso uma metáfora sempre que tenho situação semelhante a esta que o senhor colocou. Existe a doença, que traz dor e febre. Quando o sujeito apresenta a dor e a febre, são os sintomas que chamam a atenção. Sim. Quando eu estou dentro do automóvel e o motor acusa falta de óleo, aquela lampadinha que acende chama a atenção. Ora, não adianta eu quebrar o painel e tirar a lâmpada. Continuará faltando óleo no motor. Uhum. Tá certo? Então, não adianta eu dar um banho de água fria para o sujeito e baixar a temperatura aparentemente, porque ele continuará com aquele problema que está causando a febre ou a dor. Ah, mas eu posso colocar óleo dentro do motor e atenuar o problema. Sim, mas se está faltando óleo é porque tem algo pior. Por que está faltando óleo? Então, eu vou atenuar, eu vou colocar óleo no motor, não vou esconder a lampadinha. Porque na hora que eu coloco óleo no motor, eu consigo pelo menos chegar até a oficina mecânica, sem fundir o motor. Da mesma forma, o sujeito que está com febre ou com dor, eu dou um antitérmico ou analgésico e faço com que ele chegue até o pronto-socorro. Porém, se eu não descobrir qual é a causa daquela febre ou da dor e continuar dando Novalgina para ele, eu não sarei esse sujeito. Mas, no primeiro momento, eu tenho que dar o antitérmico e o analgésico, até para atenuar o seu desconforto e evitar coisas maiores, por exemplo, uma convulsão numa elevação muito alta da temperatura. No caso do motor, a mesma coisa. Se eu não tiver, não é, a solução do problema que provocou a queima do óleo ou o vazamento, eu continuarei tendo problema. Não adianta eu ficar andando com uma lata de óleo constantemente e toda vez que acender a lâmpada eu vou lá. Ora, então, num primeiro momento, nós temos que pensar nas medidas emergenciais. O que fazer nesse momento? Medidas emergenciais. O que é que o Estado tem feito por essas famílias que têm este problema, o filho encarcerado, o pai encarcerado, o irmão encarcerado? Nós temos feito o quê? Pela família. Nós temos que cuidar do encarcerado. Claro que temos, e muito. Mas temos que cuidar desta família para que esta pessoa, ao sair do cárcere, porque uma hora ele deverá sair, tomara que vivo, né, obviamente, mas quando ele voltar para a família, que família ele vai encontrar? A mesma família desgovernada que teve parcela da responsabilidade pela ida ao cárcere? Não, esta família tem que ser acolhida. Então, isso aí é uma medida emergencial, mas tem que existir. Quando nós temos um encarcerado, temos que ter lá alguém que se preocupe com a família desse encarcerado, seja ele uma criança, um adolescente, lá na Fundação Casa, ou seja, um adulto numa penitenciária, num cárcere de uma delegacia, não importa. O que fazer com essa família? Temos que cuidar. Quem é que vai cuidar dessa família? Quem puder. O Estado tem que ser o ponto de partida, não há dúvida. Mas por que não a igreja conjuntamente? Por que não os outros membros da família que tiveram a graça de não ter essa participação, de não ter o seu filho, mas é sobrinho, de não ter o seu filho, mas é neto, de não ser ele, mas ser um irmão? Então é importante. Isso é medida emergencial. Agora,
E, paralelamente, nós precisamos investir na base, na creche, na educação infantil, no ensino fundamental, anos iniciais, no ensino fundamental, anos finais, na educação profissional e tecnológica. Nós quase não temos educação profissional e tecnológica no Brasil. Nós estamos vivendo de marceneiros, de mecânicos, encanadores, eletricistas, que se formaram todos aos trancos e barrancos, por tentativa e erro. Cadê as escolas modelo Senai dos bons tempos, que, embora fossem poucas, mas eram eficazes? Nós ainda as temos, mas a quantidade não atende a todos. E outra, o Senai, em particular, não é uma escola do Estado. É uma escola de uma instituição que resolveu ter esta missão. Outras instituições poderiam pensar em algo semelhante, como o Senac também o é. Mas nós somos, hoje, 220 milhões de habitantes, dos quais mais da metade tem menos de 20 anos. E temos que investir nesse pessoal, porque esse pessoal não vai fazer filhos. Nós estamos vendo que a geração contemporânea quer poucos filhos, portanto, daqui a 100 anos, é muito provável que a nossa população seja uma população de pessoas acima de 60 anos na sua predominância. E quem vai cuidar dessa população se nós não tivermos profissionais adequados? Então, precisamos investir na base. Creche, educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais, anos finais, ensino médio, escola técnica profissionalizante e as universidades. Investir nas universidades, sejam elas públicas ou não públicas. Nós estamos formando brasileiros, seja a escola pública ou não pública. Elas convivem muito bem, e o artigo 206 da Constituição fala muito bem nisso, na convivência da escola pública e não pública. Se eu não me engano, é no inciso 6 ou 7 do artigo 206 da Constituição. Portanto, nós não estamos falando aqui em políticas específicas. Nós temos que investir na base e precisamos investir na escola. Eu me lembro, nos anos 80, mais ou menos, um pouquinho mais, nos anos 1990, já no tempo do governo do professor Fernando Henrique Cardoso, teve um projeto muito interessante que foi desenvolvido pela esposa dele, a doutora Ruth Cardoso, professora da USP em São Paulo, que chamava AlfaSol, Alfabetização Solidária. E, na verdade, era um projeto um pouco melhorado em relação ao antigo Mobral, mas não tinha muita diferença do Mobral, tinha muita semelhança. E, na época, eu escrevi um artigo, um dos meus primeiros artigos acadêmicos, chamou-se O País do Eterno Mobral. Por que eu escrevi aquele artigo naquela época, sem desmerecer o Mobral, que teve o seu mérito, sem desmerecer o AlfaSol, que teve o seu mérito, mas o País do Eterno Mobral era uma metáfora da época. Por quê? Porque se investiu num Mobral nos anos 70 para alfabetizar adultos. Isto é medida emergencial, perfeito. É a Novalgina, é o analgésico, é o antitérmico, está perfeito. Nós tínhamos 50% de analfabetos, por que não investir na alfabetização de adulto? Parabéns. Porém, a criança que estava nascendo nos anos 70 continua fora da escola. Se nós tivéssemos investido na criança dos anos 70, hoje que ela tem 50 anos, não precisava estar na EJA. Por que eu tenho EJA hoje? Por que eu tive AlfaSol com a doutora Ruth Cardoso? Porque a criança, nos anos 70, não foi colocada na escola. Não tinha escola para eles. Então, o senhor diria para nós que o ponto-chave está na base. Vamos trabalhar com as crianças
e vamos tentar evitar que depois tenhamos que trabalhar com a emergência, com uma situação já extremamente precária. Ou Isso é seja, bíblico. Provérbios de Salomão. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Isto não é retórica, isso é realidade. Nós sabemos disso. Existem os então, pontos fora da curva? Existe ponto fora da curva. Lamentavelmente, existem famílias estruturadas que, excepcionalmente, tiveram a desgraça de ter um filho, um parente conduzido para a droga. Mas os pontos fora da curva são mais fáceis de serem contornados. O problema é que nós temos uma população massiva hoje que, inclusive, sobrevive, que é profissional da droga. então esse investimento, se nós devemos trabalhar pensando numa figura, aproveitando a figura em trilhos, então, de um lado, o sistema carcerário precisa, sim, cuidar do encarcerado, precisa, sim, atender ao drogado, precisa, sim, lidar com isso, mas, de alguma maneira, nós vamos ter que trocar o pneu do carro com ele em movimento. Claro, O claro. cidadão já está numa situação como essa, e, ao mesmo tempo, nós temos que investir na base e temos que trabalhar criando um ambiente para que, ao sair do sistema carcerário, ele não regrida inteiramente, não tenha todo um processo, uma recidiva, que seria pior. Você lidou com o câncer e depois com a recidiva que vai matá-lo. Então, nós temos que criar uma educação. Por De isso que alguma maneira, precisamos cuidar da família do encarcerado. Precisamos cuidar da família do encarcerado. Junto com o encarcerado, cuidar da família. Isso aí realmente é consertar o carro com ele em movimento, é trocar a roda com ele em movimento. Só que isso tem um tempo. Se nós investirmos na base, eu posso até chutar. Daqui 100 anos, eu não terei problemas. Porque quem hoje tem 50, com certeza, daqui a 100 anos não estará mais aqui. Tá certo? Então, se eu cuidar deste sujeito e, ao mesmo tempo, investir na base, a probabilidade de termos desviados no futuro existe. Porém, será muito mais tranquilo o cuidado deles. Muito bem. Doutor Ítalo, seria bom ouvi-lo por muito tempo. Eu que tenho o privilégio e o prazer de lidar com a área de educação, gostaria de ouvir o irmão por muito tempo. Infelizmente, o nosso tempo... É verdade. Pelo que percebi, nós já esgotamos o limite que nos foi dado, estamos dentro de um determinado parâmetro por causa do evento como um todo, né? E eu queria agradecer a sua palavra, quero agradecer a vocês que estão nos assistindo, que estão participando do nosso congresso. Acho que nós somos desafiados a um desafio muito grande aqui, que é estendido ao Estado, sim, e também à Igreja. E parece-me, se eu entendo, que esse investimento na família, por parte do Estado e também por parte da Igreja, seria um caminho tão importante para minimizar esse caos que aí está, para criar uma perspectiva mais animadora. Não é? Fica esse desafio de investimento, e o doutor Ítalo faz uma ênfase muito grande na infância, na prevenção, a prevenção como melhor do que o grito quando já não se tem tanto o que fazer, mas que nós sejamos sábios, e acho que nós precisamos ser um pouco otimistas também, acreditar no processo e ter um engajamento sustentável e sério no processo de educação. Assim, a educação terá um efeito, uma contribuição relevante para o processo carcerário e também para diminuir a angústia da questão das drogas
na sociedade, não é? A todos vocês, a nossa mais profunda gratidão. Ao doutor Ítalo, nosso respeito, a nossa gratidão por sua experiência e o seu conhecimento colocado à disposição de todos nós que estamos aqui bebendo, aprendendo com o senhor. Desejo que Deus o abençoe e também abençoe a você que nos acompanha no Congresso. Que nós sejamos melhores pessoas e tenhamos uma sociedade melhor a partir também da educação. Um grande abraço a todos. Se o doutor quer se despedir, e assim nós terminamos o nosso tempo, não é? Muito obrigado a todos, muito obrigado pelo convite, particularmente ao meu irmão, pastor, doutor João Cavalcante, que abrilhantou esse nosso bate-papo, que nos motivou e que nos provocou de forma muito sábia e muito produtiva. Muito obrigado. Obrigado a quem nos ouve e que realmente possa ficar esta reflexão para ser mastigada, como dizia um ex-professor meu, professor Rodolfo Caniato, da Universidade de São Paulo, ficar com esse chiclete mental. Né? Ficar mascando constantemente e fazer com que sejamos úteis e instrumentos nas mãos do Senhor para que possamos ser o bom exemplo por meio das nossas atitudes, das nossas palavras também, mas muito mais pelas nossas atitudes. Que Deus abençoe a todas e a todos que estão participando desse congresso e nos encontraremos, se o Senhor assim nos permitir. Um forte abraço. Grande abraço a todos.